Boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula da sequência didática número 9 da 26ª semana. Dando sequência ao estudo das equações de primeiro grau com duas variáveis, em continuidade às aulas da professora Solange e do professor Murilo, nesta aula estudaremos a representação gráfica de uma equação de duas variáveis no plano cartesiano. Esse assunto, bem como os exercícios que trabalharemos nesta aula, encontram-se na página 174 do nosso livro didático. Portanto, não precisam copiar nada. É importante acompanhar a aula com atenção. Participem e interajam com o professor no chat em caso de dúvidas. No mais, boa aula a todos e vamos ao nosso assunto de hoje. Muito bem. Para iniciarmos, retomei uma definição lá da página 173 do nosso livro, que diz o seguinte: um par ordenado R e S, ou seja, nesta ordem aqui, por isso é par ordenado, é solução de uma equação AX mais BY igual a C, com A, B e C sendo números racionais, A e B não nulos, porque se um desses A ou B for nulo, deixa de ser uma equação com duas variáveis. C para x igual a R, ou seja, o primeiro valor, e y igual a S, a sentença é verdadeira. Ou seja, nesse caso, R e S são, nesta ordem, o par ordenado que é a solução desta equação. A professora, está muito abstrato essa definição. Vamos mostrar um exemplo logo em seguida para esclarecermos. E, em seguida, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas tem infinitas soluções, ou seja, infinitos pares x e y. De que maneira nós podemos determinar algumas dessas soluções? Atribuindo qualquer valor para uma das incógnitas, x ou y. Em seguida, calculamos o valor da outra. Lembramos que para uma equação com uma variável apenas, por exemplo, 3x é igual a 9, só temos uma solução, ou seja, x é igual a 9 por 3, x é igual a 3. Tranquilo? Então, vamos ver aqui um exemplo para elucidar essa parte teórica da página 173. Vamos supor a seguinte equação com duas variáveis. X mais y é igual a 10. Vamos tomar alguns pares ordenados x e y que pertencem ao conjunto das infinitas soluções desta equação. Então, vamos lá. Se eu tomar x igual a 5, logo y, para que esse resultado seja 10, será 5 também. Vejamos mais exemplos. 3, 7, 10 e 0. Ou seja, x, 10 e y, 0. 10 mais 0, 10. Ou 0 e 10. 10y. 0 mais 10, 10. Menos 5 para x e mais 15 para y. 15 menos 5, 10. 1000 para x e menos 990 para y. 1000 menos 990 é igual a 10. Ou seja, todos esses pares ordenados são soluções das infinitas soluções que temos para esta equação aqui. Tranquilo, pessoal? Então, é isso o que essa definição quer dizer sobre
os infinitos pares xy que constituem as infinitas soluções de uma equação com duas variáveis. Tranquilo? Passemos em frente, então. No próximo exemplo, trouxe para vocês a representação gráfica no plano cartesiano ortogonal. Então, vejamos aqui, origem em 0 e 0. Por quê, professor? Antes, no eixo das abscissas, não era 0 a origem? Sim, né, pessoal? A direita positiva. E aqui, no caso do plano cartesiano, como já vimos com o professor Murilo, acima é positivo e abaixo é negativo. E a origem no ponto O igual a 0 e 0. São as coordenadas deste ponto origem, onde x é o eixo das abscissas e y é o eixo das ordenadas. Tranquilo? Então, vejamos. 3x menos y é igual a 8. Fizemos aqui o esboço tomando 2 pontos, ou seja, 3 vezes 1, 3, menos 5, então 3 menos vezes menos é mais, 3 mais 5, 8. Satisfez? Sim, né, pessoal? Segundo ponto aqui, o ponto C. 3 vezes 2, 67, é igual a 8. Como y é igual a 0, está satisfeita aqui a solução neste ponto dessa equação. Ou seja, qualquer um dos infinitos pontos que temos nesta reta é solução desta equação 3x menos y é igual a 8. Tranquilos, pessoal? Tranquilos, né? Passemos em frente. Muito bem. Passando, então, à representação gráfica das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, nós vimos que uma equação desse tipo, ela possui infinitas soluções, e cada uma dessas soluções representada por um par ordenado x, y. E quando representamos todas as soluções dessa equação, nós iremos obter uma reta como esta que está mostrada aqui no exemplo, e vamos ver como essa reta foi obtida. Então, aqui no exemplo, foi-nos dada a equação x menos 2y é igual a 4. Então, a maneira mais prática de fazermos essa representação, construímos uma tabelinha aqui e vamos determinar 2 pontos, porque sabemos, se temos 2 pontos distintos, nós podemos obter uma reta. Tranquilo? Então, vamos lá. Para o valor de x, neste primeiro ponto, foi atribuído 0. Ora, 0 menos 2y igual a 4, logo, o valor de y é menos 2. Ou seja, numa equação desse tipo, cada uma dessas infinitas soluções, quando atribuímos valor para uma variável, automaticamente obtemos o valor da outra. É o que acontece aqui quando atribuímos 0 ao valor de y, então x imediatamente igual a 4. Não se preocupem, mais à frente, na resolução dos exercícios, vamos mostrar detalhadamente como obter esses pontos. Ah, professor, mas por que 0 e não um outro valor qualquer? Vocês concordam, por exemplo, se tivéssemos atribuído aqui para x o valor de 111,77, não seria mais trabalhoso para obtermos o valor de y? Claro, né, turma? Então, por isso, atribuímos o valor de 0 exatamente para facilitar, para simplificar os cálculos. Tranquilos? Então, uma vez determinados esses 2 pontos, no plano cartesiano, vamos localizá-los. Então, x0 e y menos 2. Ora, x0 é qualquer um desses pontos aqui do eixo vertical, ou seja, o eixo das ordenadas. Então, esse ponto vai estar no eixo das ordenadas.
Em qual valor de y? No menos 2. Então, obtemos aqui 0 para x e menos 2 para y. Primeiro ponto está plotado, ou seja, determinado aqui. E o segundo ponto, como y é igual a 0, ele vai estar no eixo horizontal, ou seja, no eixo das abscissas. Então, as coordenadas desse ponto, 4 e 0. Ora, uma vez aqui determinado, vamos unir esses dois pontos e determinar essa reta, que é a solução desta equação. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós podemos determinar outros infinitos pontos aqui e marcarmos no plano cartesiano. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Passemos em frente. Muito bem. Passemos, então, à resolução de nossos exercícios, cujo enunciado é o seguinte. Represente graficamente as soluções de cada equação, sendo o universo igual a Q por Q, ou seja, racionais por racionais. Professor, o que significa universo igual ao conjunto dos racionais por racionais? Isso aqui está indicando que a nossa solução será no plano cartesiano e que cada uma das minhas variáveis x e y pertencem ao conjunto dos naturais, tanto a variável x do eixo das abscissas, quanto a variável y do eixo das ordenadas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos ver aqui a equação dada. 2x menos y é igual a 4. Vamos construir, então, a nossa tabelinha e obter aqui dois pontos que vamos chamar de A e B nesse caso. Poderíamos, inclusive, nem colocar letras, mas apenas para facilitar e didaticamente ficar mais claro. Então, atribuindo 0 para a variável x, nós temos que menos y é igual a 4, y igual a menos 4. Ah, professor, poderíamos ver isso passo a passo, né? Sim, vamos ver então. Então, temos 2 vezes 0, menos y igual a 4, menos y igual a 4. Então, multiplicando ambos os membros por menos 1, temos que y igual a menos 4. Tranquilo? Vamos obter agora o valor de x quando y igual a 0. Ora, quando y é igual a 0, 2x é igual a 4, x igual a 2. Vamos ver o passo a passo. 2x menos 0 igual a 4, 2x igual a 4, x igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Tranquilo, pessoal? Então, temos aqui as coordenadas de ambos os pontos, A e B. Pronto, com esses dois pontos, nós já podemos traçar a nossa reta desejada e a solução de nossa equação. Vamos ver, então, como fica? Pronto, aqui temos o ponto A, 0 e menos 4, e o ponto B, 2 e 0. Traçando aqui a reta, obtemos as infinitas soluções de nossa equação 2x menos y igual a 4. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos em frente. Próximo exercício, então. Equação 3x mais 4y igual a 12. Construindo a tabelinha, 0 para x, 4y igual a 12, y igual a 3. Vamos mostrar aqui o passo a passo. Tranquilo, né? E agora, chamamos esse ponto de C. Vamos determinar o ponto D, atribuindo 0 para y. Ora, se aqui é 0, 3x igual a 12, x igual a 4. Tranquilo, né? Vejamos aqui o passo a passo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, de posse dos pontos C e D, podemos agora obter tranquilamente a reta que é a solução da equação acima mostrada.
Então, temos aqui ponto C, 0 e 3 no eixo das ordenadas, ponto D, 4 e 0 no eixo das abscissas. Unindo esses dois pontos, obtemos a reta solução com os infinitos pontos da nossa equação 3x mais 4y igual a 12. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para o item C. Equação do item C, x mais y igual a 5 meios. O termo independente, ou seja, o termo que não tem variável nenhuma associado a ele, é uma fração, mas vocês vão ver que é bastante simples. Então, construindo nossa tabela, atribuindo 0 a x, o y é 5 meios, direto, né, pessoal? E atribuindo 0 a y, o x é 5 meios também, né? Bem tranquilo. E aqui o passo a passo. Tranquilo, pessoal? Bom, agora nós vamos marcar esses dois pontos aqui no plano cartesiano. Ah, professor, mas 5 meios, e para encontrar na reta, não fica complicado? A gente pode, por exemplo, dividir 5 por 2, que é 2,5. Aí fica bem simples, né, pessoal? Vamos ver aqui como fica, então? Então, primeiro ponto, E, 0 e 5 meios. Como disse, 2,5. 1, 2, exatamente na metade do outro. Outra forma seria dividir de 2 em 2 aqui cada uma dessas unidades e tomarmos 1, 2, 3, 4, 5 unidades para o numerador. Então, é bem tranquilo, né? Da mesma forma, o ponto F, aqui 5 meios, ou seja, 2,5 para x e 0 para y. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos agora ao item D. Passando ao item D, menos x menos 3y é igual a 0. Então, aqui, sempre que esse termo independente, ou seja, que não tem nenhuma variável associada a ele, for igual a 0, nós faremos uma estratégia diferente. Ou seja, montamos a nossa tabela, atribuindo 0 para x, menos 3y é igual a 0, y é igual a menos x sobre 3. 0 sobre 3 é 0. Ora, se atribuirmos 0 a y, vamos obter x igual a 0, ou seja, o mesmo ponto. Então, nesse caso, podemos atribuir qualquer um outro valor aqui para y e obteremos um outro para o valor de x. Mas uma das formas mais simples de estabelecermos que números vamos adotar aqui é isolar a variável y na equação. Menos x menos 3y é igual a 0, menos x é igual a 3y. Isolando o y, temos que y é igual a menos x, o 3 multiplicando passa dividindo. Então, y é igual a menos 1/3 de x. Agora fica fácil. Basta aqui colocarmos um valor múltiplo de 3 para obtermos o valor de y. Aqui, então, para x, por exemplo, valendo menos 3, menos 6, menos 9, então o y vai ser obtido de uma maneira bastante simples. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Menos 1 igual a mais 1. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Agora, com os dois pontos determinados, sabemos que por 2 pontos passa
uma reta. Então, temos aqui o ponto O, origem 0, 0, o ponto G de coordenadas -3 e 1, unindo esses dois pontos, obtemos a reta que é a solução da equação menos x menos 3y igual a 0. Tranquilo, né, pessoal? Passemos em frente. Passemos agora à resolução do exercício número 20, cujo enunciado é o seguinte: represente, no mesmo plano cartesiano, as soluções das equações x mais 2y é igual a 4 e x menos y é igual a 5. Então, duas equações simples de esboçarmos os gráficos e verifique se as retas obtidas são concorrentes ou paralelas. Professor, o que são retas concorrentes? Muito bem. No plano cartesiano ou em qualquer plano, duas retas elas são concorrentes se possuem um único ponto em comum. E elas serão paralelas se não possuírem pontos comuns. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos passar aqui a resolução. Bom, aqui, como são equações bastante simples, vamos fazer sem o auxílio das tabelinhas, atribuindo 0 a x, aqui temos y2, então, ponto 0 e 2. Isso para a primeira equação. O segundo ponto, colocando 0 para y, temos que x igual a 4, ou seja, 4 e 0. Para a segunda equação, atribuindo 0 a x, y igual a menos 5. O outro ponto, atribuindo 0 a y, temos que x igual a 5. Tranquilo, né? Então, agora vamos esboçar as duas retas e verificarmos se são concorrentes ou paralelas. Então, tomando os dois pontos primeiro aqui, ponto A, 4 e 0, e o ponto B, 0 e 2, temos aqui a primeira equação, x mais 2y igual a 4. E a segunda equação, tomando aqui os seus pontos nos eixos coordenados, temos C, 0 e menos 5, que determinamos aqui, e o ponto D, 5 e 0. Quando traçamos essa segunda reta, nós vemos que elas se cruzam no plano, logo tem um ponto comum. Portanto, elas são o quê? Concorrentes. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, agora, como se trata aqui de um problema, nós temos que colocar o quê? A resposta. Senão, vamos perder aquele famoso score da resposta do exercício. Então, as retas que representam as duas equações são concorrentes. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Passemos agora ao último exercício da página 174, que é o exercício 21, e nos diz o seguinte: observem as retas abaixo. Reta R e reta R' aqui no plano cartesiano. Agora, determine dois pontos pertencentes à reta R e dois pontos pertencentes à reta R'. As coordenadas do ponto comum às retas R e R', ou seja, duas retas aqui concorrentes no plano, como acabamos de ver no exercício 20, que nós obtivemos um ponto lá e vamos aprender posteriormente como determinar esse ponto comum, que vai ser o nosso próximo assunto. Então, passemos à solução. Na reta R, nós temos os pontos
aqui para x igual a 0, o y é igual a 7. E temos aqui no eixo x 7 e 0. Tranquilo, né? Então, primeira equação, aqui 0 e 7, 7 e 0. Segunda equação, a da reta azul. Temos aqui o ponto B, menos 2 e 0 no eixo x e 0 e 3 no eixo y. Agora, prolongando a reta R', temos aqui o ponto comum, pois são concorrentes, que será o ponto A e B, né? Abscissa A e ordenada B. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Muito bem. Com a resolução deste último exercício, encerramos nossa aula de hoje. Na próxima aula, a professora Solange e o professor Murilo darão continuidade ao nosso assunto. Espero que vocês tenham entendido essa apresentação. Caso algum ponto não tenha ficado claro, como sempre digo a vocês, retornem o vídeo até esse ponto, assistam e, caso permaneça alguma dúvida, postem-na em nosso fórum no AVA, ou ainda vocês têm o recurso de interagir com o professor no chat para tirar essa dúvida. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Referência. Para a gravação da presente videoaula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado material bibliográfico do livro aqui referenciado, adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino.